Boa noite a todos. Bem-vindos a mais aqui uma live que vamos aqui fazer. Desta vez vou-vos trazer aqui uma convidada especial, especialista em Ayurveda. Portanto, hoje a live vai ser com o tema Tantra, Ayurveda e Sexualidade Consciente. Então vamos trazer aqui temas muito interessantes. Hoje quem vou receber é a Isabel Dantas Costa, que já está a entrar. Então vamos aqui convidar a Isabel. Espera aí. Ora aí está. Boa noite a quem está a entrar. Peço desculpa, a minha câmara estava virada ao contrário. Olá, tudo bem? Alô, Isabel, Alicia. boa noite. Prazer em receber-te aqui nas minhas séries de lives. Acho que vais trazer aqui um conhecimento aqui super interessante para os nossos espectadores, já que és aqui especialista em Ayurveda. Antes de mais, queres-te apresentar para quem não te conhece? Sim, será um prazer. Olha, boa noite a todos e é um prazer estar aqui, sobretudo contigo e com todos vocês que vão assim entrando. Apresento-me, sou a Isabel Dantas, especialista em Ayurveda, apaixonada por Ayurveda, que é esta medicina milenar, esta medicina do autoconhecimento. Eu já colaboro com a Ayurveda dentro de mim, não é? Há bastante tempo. Ayurveda, para quem não sabe, para quem não conhece, Ayur significa vida, Veda, conhecimento, portanto acaba por ser uma medicina de autoconhecimento. E acabei por me apaixonar nesse sentido, de me autoconhecer, e depois também agora acabo por trabalhar, utilizar como ferramenta de trabalho. Portanto, eu sou a Isabel e então sou terapeuta Ayurveda, coach profissional, transformacional, não é? Falando assim de uma forma mais, dando um nome às coisas, e é o que eu faço no meu dia a dia, também ajudando cada um da forma que eu posso, para o equilíbrio, sobretudo. Que bom, que bom. Já agora também vou-me apresentar, porque certamente há aqui pessoas que não me conhecem, vêm da tua parte. Então, o meu nome é Alicia, eu estou nas redes sociais como Alicia Despertar Holístico e sou coach e terapeuta de Tantra e de Sexualidade Consciente. Então, tenho aqui trazido algumas lives a público com vários temas diferentes e desta vez chegou aqui a parte da Ayurveda. Isto porquê? Porque eu e a Isabel conhecemos, porque ela fez o programa O Despertar da Deusa Tântrica, que é um dos programas online que eu faço, fez comigo e, portanto, nós acabámos por ficar amigas e eu também interesso-me bastante pela área da Ayurveda e então fui também aqui aprendendo com a Isabel e achei que era super interessante convidar-te, não é? Para também fazermos aqui uma fusão de conhecimentos, porque o Tantra e a Ayurveda acabam por se tocar eles acabam por ter uma origem similar, não é? Vêm do mesmo lugar. Queres explicar a quem não conhece um bocadinho o que é a Ayurveda? Sim, portanto, lá está, é um bocadinho o que estás a dizer, vem do mesmo lugar, portanto, vem da região da Ayurveda, vem dos antigos Vedas, não é? Da Índia, do Paquistão, daquela zona ali, que na altura não era definida como Índia e Paquistão, portanto, acaba por ser ali a zona do Médio Oriente, a zona da Ásia, e então é uma medicina milenar que nos permite o autoconhecimento através do tratamento físico, tanto físico, emocional e espiritual. E estas ferramentas, todo o tratamento através destas camadas, ok? Tanto a nível físico, emocional e espiritual, então nos dá assim uma ferramenta nós compreendermos de facto quem nós somos, de forma autêntica. E foi nesse intuito agora que estavas a falar, Alicia, não é? No programa da Deusa Tântrica, que o Tantra se encontra, que é esta fusão, porque há muita fusão do Tantra, o Yoga que está muito presente
na Ayurveda é algo diário e é algo consistente, não é? Lindíssimo, e que deve ser consistente porque de facto o nosso equilíbrio deve ser mantido porque todos os dias somos testados e de facto para de facto reequilibrarmos o nosso bem-estar. E o Tantra também vai a esse encontro. E eu acho que eu identifiquei-me muito com isso porque cada vez que me transmitias a tua sabedoria, e eu pensava, com os meus ensinamentos ayurvédicos, não é? Ok, estou a aprender mais, vou fazer aqui esta fusão. Ayurveda com Tantra. E estas medicinas ancestrais, elas que estão fundidas com os Vedas, que nos foram transmitidas através dos Vedas, portanto, nos permitem uma melhor capacidade de nos compreender. E foi o que, assim, eu cresci imenso, imenso, através desta fusão da Ayurveda com o Tantra. E uma sexualidade consciente, que é preciso também realçar esse aspecto. Uma sexualidade consciente, que claro que tu, Alicia, podes realçar melhor, mas uma sexualidade consciente de estarmos conscientes mais connosco, como indivíduos, não é? Este autoconhecimento para connosco, compreendermos-nos, que é essencial. Principalmente nos dias de hoje, que é um bocado caóticos, não é? As pessoas estão sempre um bocadinho perdidas, qual a decisão que tomar, se tomam isto, se tomam aquilo, qual é a melhor planta, no caso da Ayurveda, que utiliza muito as plantas medicinais, como fonte de tratamento tanto da parte física e emocional e das camadas até mais subtis, não é? A parte espiritual. Exato. Portanto, de compreender sempre quem nós somos, desde a nossa raiz. Ok? Portanto, é como se imaginássemos aqui uma árvore. As raízes, não é? Depois temos o tronco e todas as folhinhas. Então a Ayurveda faz esse tratamento desde cá de baixo e até cá acima. E isso é o que mais me encanta como terapeuta. Exato. Exato, e há aqui um ponto que tu focas que é muito, que é comum a ambas as filosofias, não é? Que acaba por ser esse ir à raiz, portanto, esse caminho de autoconhecimento. E o Tantra, para quem nunca ouviu falar, acaba também por ser esse caminho de volta à essência, esse caminho de mergulhar em nós próprios, de autoconhecimento, de começarmos a percebermos também das crenças que temos, das crenças que nos limitam. Portanto, acabamos por mergulhar, portanto, faz esse equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina, em que vamos mergulhar também no nosso lado sombra e vamos também trazer à luz e trabalhar todos esses aspectos que nós normalmente não nos permitimos ver em nós próprios e por causa disto acabamos por desconstruir uma série de questões que no nosso dia-a-dia nos limitam, que nós não nos apercebemos e acabamos por nos expandir, não é? Portanto, o Tantra, acima de tudo, é um caminho de libertação e de expansão, que é esse o significado da palavra Tantra, em que quando nós nos libertamos de couraças, de pesos que nós não necessitamos na nossa vida, acabamos por dar espaço para entrar algo novo, para expandir também a consciência. Exato. Não é? Essa sensação de liberdade. Eu hoje por acaso partilhava não é por acaso, não é? Porque nada é por acaso, mas partilhava numa sessão minha essa sensação de liberdade, de nos permitirmos alcançar. Também é preciso essa permissão, não é? De alcançar. E depois há uma sensação de liberdade enorme e o medo de facto existe, não é? E então ao explorarmos estas pequenas não é, obstáculos, que damos às vezes os nomes de obstáculos ou vulnerabilidades, são questões super importantes de nos trazermos a nós próprios mais clareza, não é? Para depois conseguirmos construir até uma sexualidade mais consciente, sermos indivíduos mais conscientes, sermos indivíduos mais saudáveis, mais equilibrados para connosco e para com as pessoas que nos rodeiam. Sem dúvida, não é? Para os nossos familiares, para o nosso trabalho, para o nosso parceiro, não é?
Sem dúvida, tal e qual, é mesmo isso. E é também esse caminho de autenticidade connosco próprios, o Tantra, não é? E esse Exato. caminho de autenticidade acaba por nos libertar, porque eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, na minha essência, sem ter que estar a corresponder às expectativas do outro, sem ter que estar a conseguir impor os meus limites, o meu espaço. Quando é que eu estou confortável? Até onde é que eu estou confortável? E remetendo para aquilo que tu tinhas falado sobre a sexualidade consciente, também para quem não tem essa clareza, o que é trazer a Uhum. consciência, ou seja, todo esse trabalho de união entre tudo que eu tenho dentro de mim e alinhamento da autenticidade, de voltar à minha, de cumprir e pôr em prática a minha verdade no meu mundo cá fora e no meu relacionamento com o outro, como é que eu trago isso para a sexualidade? Que é precisamente o respeitar o outro, mas primeiro que tudo respeitar-me a mim. O ser verdadeira com o outro, mas primeiro que tudo ser verdadeira comigo mesma. Qual é que é o meu limite a nível prático do que é que eu quero fazer, até onde é que eu me sinto confortável. A importância de haver uma comunicação aberta na sexualidade consciente, em que eu, em vez de me limitar porque tenho crenças, porque tenho medo da rejeição, porque tenho medo do julgamento do outro, como é que eu vou pôr isso, tudo que estou a sentir em palavras, sem me limitar por esses medos, por essas crenças limitantes, Exato. não é? Exato, é a tal situação também muito do pensar, agir, não é? Colocar o poder da ação, mas realmente esse pensar, não é? Essa questão do que existe dentro de nós, realmente ser plena, ser clara, não é? E então depois Uhum. agir. Então tem que haver também esse desconstruir dessas crenças limitantes, que é muito importante. E agora estavas a falar e fizeste-me lembrar de algo muito importante que eu acho que está bastante presente na questão, tanto no Tantra como na Ayurveda, que é o poder da atenção, a presença. E esses são Exato. dois que me fizeste, é porque lá está, a pessoa tem que estar muito presente, muito atenta no momento de agora, não é? Este momento em que eu estou a falar contigo, tenho que estar como me sinto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que é um patamar às vezes um bocadinho mais difícil para certas pessoas, mas que eu acho que tanto o Tantra da sua maneira, porque lá está, são diferentes, cada um tem a sua maneira de abordar, cada um tem a sua abordagem, Uhum. mas depois dão as suas ferramentas, não é? Como o Uhum. fazer. E, Exato. portanto, esta questão de nós depois também conseguirmos estar mais atentos a nós faz aqui um poder de enraizamento um, e um poder de depois estarmos mais conectados com as nossas sensações, os cinco sentidos, não é? Exato. Que é Exato. algo que Sem também é dúvida. muito trabalhado, que eu recordo-me no teu programa, que trabalhámos imenso a questão também dos cinco sentidos, não é? Eu acho que no Sem Tantra dúvida. é algo bastante trabalhado e, é muito bom. E então, e pronto, e há questões que nos alertam realmente e que hoje em dia, devido ao nosso dia a dia, nós Uhum. acabamos por nos ficar só pela parte de cima, não é? Só ficar mesmo por esta parte de cima. E a parte de baixo, e esta parte aqui até, que é muito importante, aqui a parte onde está o estômago, acaba por ficar um bocado anestesiada. E então toda a parte física e emocional acaba por ficar desconstruída, não é? Então é muito E, importante isto. exato, aqui falaste duas coisas de conectarmos, porque quando tu dizes que ficamos aqui em cima, estás a referir ao corpo mental, não é? Nós ficamos muito na mente, Sim, não acaba é? por ser acaba por ser tanto físico como emocional, porque depois tudo está ligado, não é? Pronto, algo que também é comum é que o Tantra acaba por trabalhar não só o corpo físico, mas trabalha também o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, e que de Exato. alguma forma aquilo que eu penso que é interessante é ambos têm a mesma origem, só que a Ayurveda vai ter uma abordagem diferente que a do Tantra. Elas vão percorrer caminhos diferentes para chegar a um mesmo objetivo.
E há uma coisa que tu também disseste, agora falaste da importância do enraizamento, que eu acho que é Sim, sim, fundamental sim. e que isso, tanto Exato. o Tantra trabalha e a Ayurveda também, Uhum. e nós conseguimos perceber isso através da forma como cada uma de nós trabalha com os nossos clientes. Exato. E há algo que tu uma vez disseste que me fez todo o sentido, que é a prática, ou pôr em prática a vulnerabilidade ajuda-me a enraizar. E foi uma frase Exato. muito bonita que tu disseste. Porquê? E isso é algo que nós trabalhamos, não é? Também no programa, é praticar a nossa vulnerabilidade, não é? Que todas aquelas coisas que eu tenho sempre tive medo de partilhar, de falar, de me abrir, de me confrontar a mim mesma com essas coisas, quando eu me permito fazer, eu entro no meu espaço de vulnerabilidade. E quando eu entro no meu Exato. espaço de vulnerabilidade, eu volto à minha essência, a quem eu sou. Então isso Sim, ajuda-me a estar exato. enraizada, não é? Sim, e isso numa relação, se reparares, numa relação é essencial, não é? Tu acabas por estar numa relação, quer seja contigo, não é? Nesse espaço de perceber, ok, eu tenho que lidar bem com as minhas vulnerabilidades, não é? Utilizando aqui um termo, Uhum. que, mas se criarmos com o nosso parceiro, também o nosso tem que estar confortável com o meu parceiro, não é? E há muitos, Exatamente. hoje em dia, quando há essa sexualidade que é inconsciente, se colocarmos aqui um desequilíbrio, como se fala na Ayurveda, essas Aham. vulnerabilidades não estão tão bem aceites como nós indivíduos, se me faço É entender. isso que faz a diferença, porque quando eu estou a praticar sexualidade consciente, eu trago todo o meu ser. Eu não tento Exato. ocultar ou fazer parecer algo que não sou, não é? E isto é válido para ambos. Então, quando eu consigo praticar comigo mesma e trabalho em mim mesma essa sexualidade consciente, e Uhum. trabalho a parte da vulnerabilidade e trabalho Exato. a parte da autenticidade. Quando eu chego ao outro, eu sou muito mais capaz e vou estar muito mais à vontade para que isso aconteça. Sim, Agora, exato. queria puxar um bocadinho para aqui, para o tema da Ayurveda, que é os contributos que a Ayurveda tem para nos dar face à sexualidade. Portanto, eu sei Ok. que já tenho aprendido muito contigo, que existem três doshas na Ayurveda, não é? O dosha Pitta, o dosha Vata e o dosha Kapha. E há bocadinho falámos em enraizamento e falta de Ok. enraizamento. Então vamos Queres-nos dar começar só já por assim, aí. pronto, só para Ok, que as vou pessoas explicar percebam assim o que muito são os rápido. doshas? Exato, é Sim. isso. Portanto, é assim, então começar pelo enraizamento, temos o Dosha Kapha, que é o terra e água, ok? Imaginar como se fosse uma árvore, vamos começar já pela raiz e depois vamos então para subir e para o nosso fogo interno, fogo e água, não é? Que é o Pitta, significa luz em sânscrito. E depois temos Vata, ar e éter, que significa ar ar e éter exatamente significa movimento. Portanto, é a árvore, é cá em cima a árvore, aquele movimento que apanha o vento, não é? Portanto, Uhum. todas estes doshas, tanto o Vata, o Pitta ou o Kapha, se atribuem características bioenergéticas, portanto, a características tanto físicas, energéticas e emocionais. Portanto, tem tudo as suas características, tanto uma pessoa Kapha tem uma característica física, uma pessoa Pitta tem uma característica física e a pessoa Vata também tem uma característica física. O que acontece na sexualidade? Relativamente à sexualidade, a mesma coisa vai acontecer, não é? A pessoa vai se comportar com certa característica segundo o seu dosha. E Uhum. o que é que a Ayurveda então aqui entra? Entra gerar um equilíbrio, obviamente, porque Exato. tenta gerar um equilíbrio para então haver uma própria harmonia entre o casal ou com ela própria, caso a pessoa também não tenha qualquer parceiro, tenha uma própria sexualidade consciente dentro do seu biótipo energético ou dos seus biótipos energéticos. Vamos aqui dar Uhum. assim uma. Portanto, quando às vezes existe uma patologia, para dar aqui então já assim uma chega, chamamos nós na Ayurveda de desequilíbrio. Ok? Aham. Pronto. Isto na parte, na componente
da Ayurveda fala muito nesta parte do que é mais importante para um para um dosha do que para o outro. Há sempre um comportamento padrão por vezes, porque é como se fôssemos ver aqui a personalidade de cada pessoa. Uhum. Façam entender, somos todos únicos, não há ninguém igual a nós, não há nenhuma Isabel Antas Lima da Costa, não há nenhuma Alicia, portanto, igual. Portanto, o que é que faz a Ayurveda? É ver como é que a pessoa é e criar um equilíbrio mesmo dentro daquela parte única, ok? Uhum. E dentro da Então, sexualidade começando. há esse círculo. Diz-me. Exato, exato. Era esse contributo que eu gostaria que tu trouxesses. Por exemplo, uma pessoa que é Kapha, que é a tal pessoa mais terra, não é? A terra e água. Por exemplo, qual é que é a manifestação dela? Como é que ela se comporta na sexualidade? E o que é que pode ser um Uhum. indicativo de um desequilíbrio de uma pessoa que tenha o Kapha dominante? Portanto, aqui pode existir, imaginemos, um dosha kapha é sempre o contrário de um dosha vata, ok? Uhum, Porque são sempre os opostos. O dosha vata está cá em cima, o dosha kapha está cá em baixo, não é? Portanto, vão ser duas exato. pessoas opostas. Mas, então, imaginemos uma pessoa kapha em desequilíbrio, porque há sempre isto a avaliar, uma pessoa em desequilíbrio, e hoje em dia é muito fácil nós entrarmos em desequilíbrio, preciso ter em Uhum. conta isso. Portanto, na sexualidade tem sempre tendência a criar muito pouca adaptabilidade para com ele próprio, não é? Para uma criança Uhum. para por exemplo, a questão de querer mudar uma própria rotina Uhum. para com ele, de se adaptar a novas o nosso dia a dia vai mudando, portanto, quer o clima, quer as condições externas, tudo isso vai mudando e tudo isso é importante ter em conta, assim como a nossa mente. E nós Ok. devemos ter em conta estar atentos a esse poder da atenção, e aqui entra o poder da atenção. Então o dosha kapha está enraizado, mas quando fica em desequilíbrio, por vezes entra numa letargia, faz tudo muito lento, muito lento. E na sexualidade tem essa tendência, portanto quer sempre fazer o mesmo, com ele próprio sempre fazer apesar de ser uma pessoa extremamente tolerante, entra Uhum. numa certa intolerância perante desafios novos, portanto, experiências, Pouco digamos, aberta. pouco abertas, sentimentais, digamos assim, amorosas, para os desafios do dia a dia dele, não é? Na sua sexualidade, Então consciente para podíamos com dizer que ele. era a pessoa que gosta mais de estar dentro da sua zona de conforto. Mais da sua zona de conforto, exatamente. Ok. Portanto, explorar, quando nós dizemos explorar então uma sexualidade consciente, explorar novos sentidos, se calhar temos um cafa desequilibrado, ele vai só ficar por explorar o olfato e fica por aquela coisa, ai olha, nem vou explorar aqui o toque. Portanto, Ok. não é? Porque não quer sair e fica vou explorar daqui a um ano. Portanto, fica Exato. aqui daqui a um ano. Assim, nós não Ok. sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, vamos, claro, aproveitar o momento presente, mas não de forma tão lenta. E o pensamento deles é lento. E é aqui que entra então a energia de um fogo, ok? Já agora transformando para o fogo, que é algo Uhum. impulsivo, é algo que nós conhecemos, por exemplo, temos aqui o famoso vulcão de Las Palmas, não é? Algo de Exato. transformação, e o mesmo se reflete como se fosse dentro da própria sexualidade, ok? Uhum. Como é que ele se comporta na sua sexualidade? Que portanto, ele pode ser impulsivo, portanto, quando eu digo sexualidade, pode ser com o parceiro ou com ele indivíduo, tanto sozinho, não é? Não é preciso ter um parceiro. Portanto, esta questão de, por exemplo, ter dificuldade de gerir, entrar em contacto com as emoções. Uhum. Então, aqui falando de uma forma como a Ayurveda, então, se foca, assim como eu disse, entre o físico, emocional e espiritual, às vezes a questão do pita em desequilíbrio fica muito pelo físico,
E coloca o fogo todo na zona reprodutora, vamos imaginar como se fosse um No vulcão chakra de Las sexual. Palmas, exatamente no Uhum. chakra sexual. Aí entra a parte energética, então fica ali muito fogo e depois pode dar origem a patologias. E temos aqui várias patologias que, que temos, que são muitas, bastantes, não é? Muitas, bastantes, são bastantes, que, que depois a própria autossabotagem, não é? Da Uhum. pessoa nos diz, olha, eu vou ficar sempre no mesmo ciclo e não Exato. vou ir ao encontro das emoções. E aqui entram técnicas muito sábias do Tantra, ok? Que a própria Exato. Ayurveda utiliza e que o Tantra aprofunda, escava, né? Uhum. Falando assim de uma forma mais vulgar, mas É uma. que são formas muito sábias, porque lá está. A questão de às vezes nós queremos ficar sempre no mesmo padrão pode ser tóxico, não é? Então criando as tais toxinas que nós na Ayurveda chamamos ama, mas Uhum. depois às vezes tornam-se confortáveis e nós nem Uhum. pensamos. É como estar, pronto, nós às vezes, olha, vamos ao McDonald's, não é? E às vezes é confortável apesar de nós sabermos que é tóxico. Portanto, o Uhum. mesmo poderá acontecer num padrão destes. Nós às vezes não vamos ter. Um pita deixa de ir de encontro com as suas emoções, não é? E continua na mesma questão, por exemplo, por exemplo, de questões não muito saudáveis. E Uhum. então, no dia a dia, porque algo que eu queria realçar era aqui a questão do rituais saudáveis, por exemplo, que Uhum. cada dosha deve ter. E então a Ayurveda, portanto, foca cada aspecto saudável para cada dosha, não é? Então já lá vamos, já lá vamos. Ok, Só ok. para. Não vou Portanto, já sair do falámos. intuito, mas, por exemplo, esta questão do que é mais saudável e criando uma consistência vai fazer uma purificação destas amas, ok? Uhum. Depois Ok. vamos agora para a parte de cima da árvore, não é? O vata, O vale. que está cá em cima, ok? Eu explico sempre assim um bocadinho que é para. Portanto, vamos agora para a parte de cima, que são pessoas que se focam totalmente no racional, são as pessoas mais racionais que existem. Portanto, aqui este padrão tem a parte de baixo não, que acabam por não sentir, não é? Portanto, acaba por haver patologias, questões como, por exemplo, ou uma libido muito alta e até pode haver até uma secura vaginal, aliada a uma secura Uhum. vaginal, mas a libido muito alta. Porquê? Porque está a libido muito alta poderá estar conectada. Estás aí com uma mosca, Alice. É, anda assim É uma um mosquitinho. moscas. De vez em quando vou dizendo adeus. É, portanto, esta questão da libido muito alta é uma patologia que está, um desequilíbrio, não é? Que está muito recorrente quando o nosso vata está alto, e então também aliado a uma sexualidade inconsciente, a rotina também, portanto, desequilibrada, e é tudo isso, e é uma parte racional, porque são muitos pensamentos, é como nós pensarmos, pá, estou a pensar a toda hora, é aqueles dominós que tu empurras e eles caem assim, pique, 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 pique. Pronto. Exato, E, exato. e A Nicole, tão querida. está aqui, Um, está, já vi. ou seja, então, para resumir, portanto, há bocadinho falei do Kapha, depois do que tu disseste, o Uhum. Pitta seria então uma pessoa muito impulsiva, muito fogosa, que se conecta demasiado com a parte Exato. física, mas pouco com a parte emocional, e o Vata seria essa pessoa demasiado racional, que está mais na mente do que propriamente no Uhum. corpo, portanto, pouca conexão com as sensações físicas, é isso? E com o Exato, outro. precisa. Exato, é essa questão, e lá está, o Pitta são muito emotivos, só que podem Aham. guardar isso muito tempo e existe então uma sensação de queimação interna, ok? Uhum, Portanto, uhum. problemas no estômago, de suco por exemplo, da parte do suco gástrico, não é? Que nos reveste, É suco exato, gástrico, exato. portanto, o nível de pH tem que estar equilibrado.
isto um bocadinho fora da sexualidade, mas para explicar. Portanto, Uhum. aqui a acidez tem que estar controlada. Está relativo a tudo o que é a parte mais química que pode haver no nosso organismo. E então Exato. temos o pH, e então aqui o pita, ok? Portanto, aqui Uhum. insere-se, lá está. Às vezes uma sexualidade consciente pode fazer a diferença para muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Há bocadinho estavas a falar do que é que poderia ser interessante e que ajuda cada um desses doshas, a equilibrar. Tens alguma sugestão, para 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 eventualmente cada virada para a um. sexualidade? Exato. Sim, Algo sim. rápido, só para Uh, dar algumas dicas pronto, aos assim, espectadores. ok. Por exemplo, começando já pelo Vata, estava Uhum. assim, o Vata eu aconselho muito, até porque ele é mais focado no racional e tem tendência até a trabalhar muito a parte, a nossa parte, a própria parte reprodutora, digamos assim, ou a parte do clímax. Então, eu aconselho sempre para fazer a chamada a parte, quando se preparam a parte sexual, digamos assim. Portanto, Uhum. aqueles preparativos antes, ou os chamados preliminares, que são muito importantes, um vata é importante que ative aqueles 5 sentidos, trabalhe os chamados 5 sentidos, o olfato, tudo Para isso é muito enraizar, para se importante. conectar com o Para corpo. enraizar, exatamente, sentir a Ok. terra, palpar a terra, portanto, preparar os cheirinhos, temos Eventualmente também fazer uma massagem para se a conectar com o corpo, não massagem, é? exatamente, exatamente. Temos aqui o toque. Depois temos também a parte da visão, não é? Temos algumas cores a nível da cromoterapia que vão causar aqui, a nível do dosha, vão favorecer. Depois, Uhum. aqui, favorecer antes da parte mais física, digamos assim, para o Vata. Exato. O Pitta, portanto, aqui uma conexão mais do trabalhar da parte da reprodutora ao chakra do coração, portanto, criar aqui um alinhamento em que ele Aham. de facto Fazer a consiga, conexão. exatamente, consiga equilibrar fazer um 50-50, digamos assim, não é? Portanto, Uhum. ficar equilibrado para que ele não se reprima e Ou não seja, haja. conectar o prazer sexual à emoção e à Ai, conexão com noção. a outra Exato. pessoa. Sim, Uhum. sim, sim. E até Porque eles mesmo isto é têm. possível. Desculpa interromper, só para dizer, estamos a falar daqui de outra pessoa, no caso de uma prática com, pronto, com duas pessoas, não é? Mas também lá está, na sexualidade vivida de forma consciente, sozinha, tu própria, não é? Exato, No programa, nós exato. sabes que fazemos isso, não é? Sim, sim, eu Então própria criar essa experienciei isso. conexão. Aham. Eu própria experienciei isso e de facto noto que de facto foi o que também apropriava-se aos meus doshas, não é? Que eu fui sempre equilibrando, eu tinha dominantemente Kapha e Vata e depois o Pitta era comecei a descobrir-me como o Pitta é o maior desequilíbrio em mim e então de facto era uma impulsividade da gestão, não é? A pessoa depois no dia a dia quer dizer coisas, está descoordenada e é a emotividade que está descoordenada com todo um fogo interno que está a queimar os nossos cérebros, Exato. como uma vez me disseram na Índia, ok? Foi mais assim um termo um bocado indiano e depois abanaram assim a cabecinha. Achei piada. Pronto. Depois há várias patologias associadas. Mas agora não me perdendo da questão, que conselhos então para o CAFA, mas então a trabalhar a criatividade, o CAFA. Uhum. Ok? Nosso elemento terra, buscar aqui uma criatividade através do poder da comunicação, ok? Exato. Ok, ok. E, Boa. isso depois E- tanto pode ser individualmente ou com o parceiro, não é? Ou seja, nesse caso, abrir-se a novas experiências. Eu tive aqui uma quebra. Dizes, Diz? abrir-se, ou seja, o CAFA para se equilibrar, então seria o permitir-se abrir para novas experiências, é isso? Portanto, no Sim, campo da também, sexualidade também, não é? exatamente, abrir-se e também um bocado aquela questão de, olha, como é que te sentes? Uhum. Conta-me como te estás a sentir. Um, se estás Trazer a essa gostar, consciência essa emocional, consciência de energética. ver, de sentir o outro.
Exatamente. Uhum. Estás a gostar, e a Ayurveda também fala muito do nosso dia a dia, mas olha, estás a gostar, gostaste da comida que eu te preparei, a que te soube. A mim soube-me isto, a ti soube-te aqui, não é? Portanto, o Uhum. mesmo pode acontecer numa sexualidade consciente e o Kapha precisa exatamente de nós, de trabalhar esta consciência da comunicação, porque depois ficar fechado nesta zona não é nada agradável. E até porque, como sabemos, o chakra da garganta está conectado também com o chakra sexual, não é? E até os Exatamente, órgãos, exato. e portanto um bloqueado acaba por bloquear o outro, não é? Exato, Vê lá, acho que a pergunta é para ti. onde está? Não consigo Então, eu ver. sou Kapha-Vata, mas recebi um diagnóstico há pouco tempo que estava com predominância Pitta-Pitta. Como eu poderia trabalhar este desequilíbrio através da minha sexualidade? Ok, pronto, é assim, os diagnósticos são sempre feitos de forma bastante individualizada, depende de quando Uhum, esse CAFA VATA foi feito, porque todo o diagnóstico deve-se ter em conta aspectos ambiente externo, assim como, por exemplo, a sexualidade consciente, também devemos ter bastante em conta o nosso ambiente externo, a questão das estações, ok? Como nos influencia a estação, como nos influencia o nosso ambiente externo. Portanto, depende quando este diagnóstico do PITA-PITA te foi diagnosticado. exato. Se foi recentemente, ok, provavelmente tu neste momento estás predominantemente com o teu fogo e água dentro de ti mais favorável, não é? Mais aí ao de cima e os outros menos favoráveis. Portanto, que foi o que me deu a entender na pergunta. Aqui uma questão, eu não percebi muito bem o pita-pita, pode Uhum. ser de facto quando eras mais pequena, o teu primeiro dosha, não é? Quando és mais pequenina, quando cresces, não é? Eu não vou utilizar termos sânscritos, senão fica muito confuso. Mas quando és pequena, dás com tendência a um dosha e depois, conforme as tuas experiências sociais, depois vais mudando, não é? E Uhum. então esse pode ter nascido pita e continuas pita. Ok? Quais Exato. são os padrões normais? É que tu nasces cafa, depois mudas para pita e depois envelheces vata, que é a idade da sabedoria. Ok? Ou seja, neste caso, Neste, a portanto, a pessoa que tem o PITA mais ativo, porque é neste caso da espectadora que está a perguntar, então, assim, algumas simples dicas que sim, tenhas sim, eu da vou tua já parte? ir agora responder. A questão o que eu aconselho é trabalhar a parte emotiva, ou seja, eu já há pouco estava-te a dizer, dirijo-me agora a ti, espectadora, que, portanto, provavelmente terás muito guardado algumas questões na parte reprodutora, tanto emotivas como físicas, não é? Estás tudo Uhum. interligado, essa parte energética que se transforma numa componente energética, e então vamos tudo colocar água nisso. E água são emoções. E então vamos levar para o coração. Tem que passar, não é? Passar pelo estômago, e passar pelo coração e transformar em emoções e deitar cá para fora, obviamente. E é assim que tu deves trabalhar, explorar o teu lado das emoções, tanto físico e emocional. Portanto, a parte, digamos, ver como é que está esse coração, de que forma é que te abres para o mundo, se consegue tanto Uhum. dar e receber da mesma forma, que é importante, isso é sexualidade consciente também, faço-me entender. Portanto, a sexualidade consciente não é só, é também saber dar do nosso coração e saber receber na mesma medida. Portanto, é esse o maior conselho que eu te dou, é saber dar e receber, trabalhar essa componente. Exato, exatamente. É interessante porque as nossas respostas, embora estejamos estava a pensar agora o que é que o Tantra também teria a dizer sobre isso, as respostas Diz. são diferentes, mas ambas são válidas e inclusivamente complementares. Como é que eu responderia, por exemplo, a esta questão? Seria, primeiro, perceber quais é que são as manifestações, o que é que acontece na prática, na sexualidade da espectadora, Exato. como é que as coisas se manifestam, o que é que está
a correr bem e o que é que está em desequilíbrio? Lá está, na prática, o que é que há maior dificuldade? O que é que a pessoa gostava, mas não está a acontecer? E depois é levá-la a caminhar, a trilhar esse caminho para que isso possa começar a acontecer. E lá está, sempre de volta ao equilíbrio, juntando corpo emocional, corpo Exato. energético, consciência, Lá, corpo físico, exato. tudo, não é? Lá É está, são super temas, interessante. cada um é único e tudo depois é muito específico. Portanto, é nesse intuito também depois tinha que se ver mesmo qual é o que é que a pessoa Exato. pretende, como é que somos. Tudo é muito específico, muito minucioso. E depois também lá está, é exatamente, vai ao encontro que tu disseste, depois é um bocadinho essa parte. Portanto, espero que te tenha deixado clara nesse sentido, espectadora. Mas será assim uma resposta mais generalizada que te posso dar, porque tudo dentro do Tantra e da Ayurveda são aspectos bastante específicos e, portanto, é nesta maneira que posso esclarecer neste momento, não é? Uhum, exato. Aqui gostava também, bem, isto o tempo passa a correr. Tá, Temos estava a mais, reparar, temos 20 minutos, ok? 20 minutos. Temos 20 minutos, é muito rápido. Então, alguns contributos mais que, por exemplo, que a Ayurveda possa trazer para a prática de um ato sagrado, de sexualidade, vamos dizer assim. Que dicas é que a Ayurveda tem para nos trazer? Portanto, tu dizes durante não é, o próprio ato, na questão. Durante o ato, imagina duas pessoas que combinam, Ok, que vão fazer, por exemplo, um ritual tântrico de casal. ok. Ou que vão estar algum tempo juntos e vão se dedicar e vão estar por inteiro. Uhum. Que dicas é que a Ayurveda daria, por exemplo? Portanto, a Ayurveda daria sobretudo a questão de trabalhar os cinco sentidos, como já referimos. Então, Que é algo que todos o os Tantra aspectos. também traz. Exato. Sim, sim, continua. Espera aí, não te estou a ouvir. Ok, já estou. Disseste-me algo que o Tantra também trabalha, foi? Traz. Exatamente, também Traz, trabalha. exatamente. Exato. Isso. Pronto, trabalhar cada um destes aspectos, portanto, de diferentes formas. E eu vou dizer, por exemplo, temos a questão da parte do olfato, não é? Temos os cinco sentidos, o olfato, o olhar. Portanto, temos todos estes aspectos são muito importantes. Temos, então, através de óleos essenciais como o Yang Yang, o Patchouli, são estimulantes da nossa da parte tanto a nível físico como espiritual. Portanto, todas estas plantas Uhum. têm propriedades fitoterapêuticas e energéticas que nos permitem dar acesso tanto à camada física do nosso parceiro e à camada energética. Ok? Uhum. Ok. Depois, aqui temos algo muito importante que eu, antes, para não me esquecer, vou falar, que é a respiração, que nós não falamos, Alicia, e é muito importante. Super, super importante. Super importante esta respiração. Portanto, é algo que eu acho que é impossível de não ter lá, que trabalhar assim, poder da atenção, mas com a respiração, não é? Com a pessoa. E isso também acaba por entrar a própria audição, não é? Um dos sentidos. Vamos então tentar conectar, ouvir o outro. Então esta questão de ouvir, olha, como te sentes, ouvir, perceber a forma como ele diz, não só de forma energética, sentir, não é? Mas também ouvir a maneira como ele fala, articula todos os aspectos. Depois poderá haver então a tal massagem com óleo de coco. O óleo de coco é o mais aconselhado porque tem características entre quentes e frias, portanto é ali no meio, é um óleo com características tanto fitoterapêuticas e energéticas, é o óleo que eu aconselho melhor, que é melhor Uhum. para este tipo de prática. Portanto, depois também questões deixa-me ver agora a própria cromoterapia, criar um ambiente confortável, por exemplo, a cor Uhum. vermelha, laranja, é a mais favorável. Cores, por exemplo, como esta Mais branca, quentes. sim, não aconselho, ok? Porque vão Aham. enraizar.
Depois Exato. temos aqui, por exemplo, a lavanda, um óleo essencial, lembrei-me, não é aconselhado para utilizar porque vai adormecer a pessoa, portanto nós queremos É muito manter-nos, calmante, não é? é muito calmante, portanto queremos manter-nos calmos, mas estimulados. E então, o que é que o Exato. Yang e o Patchouli e outros têm favorecem a calma e a sensualidade e estimulam também a nível de outras hormonas que temos no nosso corpo. Uhum. Depois aqui esta própria massagem, a parte do toque também, o olhar, e julgo que não me estou assim de forma breve, não é? Depois temos Uhum. o pós-ritual, não é? Depois, durante o próprio ritual há então uma série de práticas que o Tantra também aborda de forma mais profunda ainda. O momento Exato. presente, ok? Também há algo muito interessante que é a forma como te alimentas, forma Uhum. alimentar suave, não é? Não vamos, por exemplo, a carne é algo bastante pesado, tanto energético Fisicamente. como fisicamente, portanto, só vai dar vontade ou de dormir ou não tanto aquela dinâmica que o nosso prana, a nossa energia vital, Ficamos não com vai menos estar a energia, circular não é? Vai estar exatamente. concentrada no estômago e Exatamente, vai nos estar ali intestinos. concentrado e nós não temos, de facto, por exemplo, se comermos umas leguminosas e outro tipo com outro tipo de alimentação adequada aos nossos doshas, eu falando como terapeuta Ayurveda, vai fazer com que o nosso prana, a nossa energia vital, funcione de forma mais adequada. Uhum. Aqui falando então depois do ritual também depois do ritual tenho que referir um banho é super saudável que aconteça, quer seja com a pronto, individual, não é? Ou se a pessoa sentir, não é? Eu sinto realmente que agora o banho tem que ser sozinho, ou com o meu parceiro. Portanto, sempre também ouvir, escutar o corpo, essa é uma prioridade. Não é? Do género, se eu realmente sinto que o meu corpo me diz isto, eu faço e ter esse fogo interno. Depois, e depois, de facto, neste pós, beber, portanto, um leite de amêndoa, leite de coco, leite de arroz com cúrcuma e quem for vegan não põe mel, mas quem quiser põe, não é? Quem não for vegan põe mel, não é? Dependendo também do dosha, não é? A Ayurveda enfatiza sempre esses pontos. Depois tem aqui vestir roupa lavada é algo assim crucial porque também vai nos rejuvenescer, portanto uma roupa limpinha, tanto porque favorece então tantos aspectos, sobretudo energéticos, ok? Porque Ok. todos os dias estamos a absorver energia, então o que interessa é que nós agora vamos manter a nossa energia individual, porque durante a troca Uhum. energética há a troca com o nosso parceiro e depois vamos pronto, depois seguimos a nossa vida, não é? Então convém voltar ao nosso centro, não é? Sempre. Exato. Portanto, esta questão. Julgo que, não sei se tens mais alguma Sim, sim, questão. sim, fico-te grata. Vou passar aqui, estou a olhar aqui para a hora. Por exemplo, Ok. uma mulher ou até um homem, ok, qualquer pessoa que tenha falta de desejo sexual e dificuldade em conectar-se com o seu prazer, o que é que a Ayurveda diria neste sentido? Portanto, aqui será principalmente um distúrbio em vata, não é? Na questão de assim, sobretudo seria, e o que eu diria, vamos fazer um questionário, ver o que é que se passa, exatamente, mas pensaria logo que era uma questão de falta de conexão com as emoções, falta de conexão com a parte reprodutora, não é? Uhum. Sobretudo, não é? Haver esse alinhamento. Exato. Mas também, sobretudo, seria muito concentrado seria demasiada, então, o dosha vata estaria ali super alto, muito alto, não é? Então não havia um equilíbrio do dosha vata e depois não haveria maneira de trabalhar também os outros, também eles têm que ficar todos equilibrados, o kapha pita para se tornar tridosha, não é? Que é o principal objetivo na Ayurveda.
Uhum. Mas nesse ponto, o que é que eu diria? Haveria então um tratamento a nível das questões, portanto, herbalísticas, também poderia aqui haver, dependendo da, da, da patologia da pessoa, teria mesmo que ver, mas Portanto, há seriam. medicamentos que ajudam, por Há exemplo, há medicamentos medicamentos, sim. ayurvédicos que ajudam a aumentar o desejo sexual, por exemplo. Exatamente. Há problemas que pode, por exemplo, há questão do. Há uma terapia, Vajrakarya, Karana, acho que é essa, e eu não faço, mas conheço aprofundadamente, porque realizei pesquisa. Mas a questão de o que é que aí entra? Há bastantes terapias a nível fitoterapêutico que ajuda no sentido de a pessoa ter então problemas, no sentido de então de ter ou ejaculação precoce, ou ter alguns problemas, outros tipos de problemas, quer no sentido do homem ou na mulher. Ok? Uhum, ok. Ou seja, a Ayurveda acaba por contribuir com algum agente externo, neste caso será uma planta medicinal ou uma mistura de plantas Sim, medicinais, sim, mas também, pelo que eu percebo, uma vez que se trabalha o tal equilíbrio dos doshas, é também feito uma reorganização e uma reestruturação interna, ou seja, não é tomar exato, um medicamento que a pessoa de repente, de um dia para o outro ou de uma semana para a outra, tem esta questão resolvida. Ela tem mesmo que trabalhar aquilo que está na raiz, não é? Os motivos que a levam exato. a não Sim, estar sim, sim, conectada com o sim, seu sim. prazer. E isso é algo que tanto a Ayurveda faz como o Tantra. Mas o Tantra, por Exato. exemplo, não vai buscar medicamentos nem naturais, nem aquilo que for, não é? Não vai buscar plantas. O Tantra acaba por ser focar-se muito no interno e nas ferramentas que o corpo tem. Acaba por. Exatamente isso, é usar as ferramentas que o próprio corpo tem para fazer tudo, não é? Exato. Desculpa te interromper aí, relativa ao encontro do que tu estás a dizer, portanto, a Ayurveda vai ao encontro então de tratamentos herbalísticos, quer sejam internos ou externos, portanto, devem ser sempre acompanhados por um terapeuta, e isto é também de realçar, Uhum, também da rotina alimentar. exato. Portanto, quando aqui, depois também tratamentos que são bastante conhecidos como a Panchakarma, quando aqui existem desequilíbrios, portanto, o Panchakarma, então existe este tratamento interno e externo, aí eu já tirei Uhum. uma especialização e já percebo, mas é algo bem mais específico. Depois a questão depois deste acompanhamento tem que haver um acompanhamento, obviamente, da parte emocional, e a pessoa vai tendo uma liberação, vai havendo este acompanhamento. O que é que acontece com o Tantra? Nós aqui podemos inserir na Ayurveda o Tantra, não é? Mas não é a mesma coisa, porque trabalha muito mais profundamente com outras questões, e tu poderás dizer, então, podemos até dar algum exemplo de uma. Eu acho que seria perfeito. Há algumas patologias que nós até, desequilíbrios, que podemos dar exemplos, temos até algumas em que o Tantra se pode fundir. Uhum. Temos Sem dúvida. e outras há aquela que pode às vezes ter um contributo enorme, no sentido de tratar, por exemplo, com as próprias respirações. Nestas respirações que o Tantra contribui imenso de uma limpeza de toxinas, que dá um refresco imenso. Eu sinto tenho essa sensação que acaba por ser algo muito, muito centrado, não é? E o Tantra tem técnicas muito, muito aprofundadas. É isso, o Tantra acaba por fazer muito esse trabalho sobre o corpo, não é? O Tantra acaba por utilizar várias ferramentas, portanto, nós fazemos uso da respiração, fazemos uso da Exato. meditação, do Uhum. ritualismo, do yoga, e isto é algo que tanto eu como tu, e acho que também é uma prática comum para quem está no mundo tanto da Ayurveda como do Tantra, é o yoga, que acaba por estar associado, não é? Ainda associável, acho que tanto de uma filosofia como da outra, Exato, exato. e depois recorre às práticas de sexualidade sagrada, onde trabalhamos a conexão com as nossas emoções, a conexão com o nosso corpo físico, a Exato. percepção e a autoconsciência com a nossa
nossa energia, como é que está o nosso nível energético, como é que está os nossos pensamentos, será que eu sou levada pelos pensamentos, será que eu consigo ter mão sobre os meus pensamentos e não deixar que eles atropelem a minha conexão com o meu momento presente, exato. para me conectar comigo, para me conectar com o outro. Ter essa, é o Então, poder da atenção, sim, sem dúvida. exato, exatamente. E depois lá está essa parte da meditação, muito importante também. A Ayurveda utiliza os diferentes métodos de meditação. Depois também há esta observação como terapeuta, que temos que ver o que é mais adequado para certa pessoa, para certo indivíduo, e conforme então estes fatores externos que vão mudando, verão, inverno, que agora chegou, vamos ver qual é a meditação mais adequada, ou conforme a evolução da pessoa, a pessoa vai sempre se adaptando a melhor, então, e depois a pessoa começa-se a conhecer melhor, não é? E começa a evoluir e cada vez a ficar melhor. Eu tenho resultados surpreendentes que, eu sinto que esta meditação já é muito melhor para mim e eu nunca pensei que pudesse meditar na vida. Portanto, e a questão do yoga também, lá está, é fundamental. Aqui algo que eu muito brevemente quero só ressalvar é a questão da alimentação e da imunidade, portanto, esta digestão de emoções que vai ter ao encontro exatamente o que tu estavas a dizer. Nós termos a capacidade de digerir as nossas emoções, não é? No nosso dia a dia, dar-nos então uma maior capacidade de termos uma digestão física, que muita gente associa a sexualidade consciente como algo só físico, mas por vezes então é uma digestão de emoções, sabermos digerir as emoções que vêm até nós e que nós próprios ficamos às vezes a ruminar, mas basta às vezes termos a capacidade de conseguir digerir. Portanto, levar aqui até ao estômago e levá-las até ao coração. Portanto, acaba por ser um bocadinho, tudo vai ter ao encontro. Aqui o que difere é um bocadinho também essa questão dos óleos medicados, só esse ponto, e já não digo mais, como o lado bata está aqui. Ou seja, a Ayurveda acaba por ser um trabalho muito, muito personalizado, não é? Com cada uma das pessoas, muito, porque muito tem em amplo. conta não só os alimentos que são utilizados, qual a altura do ano onde estamos, qual o dosha da pessoa, em que momento e em que circunstância, em que estado é que estão cada um dos doshas, como é que aquela pessoa reage, ou seja, é algo bastante personalizado e que tu também fazes. Exatamente. Sim, e o desequilíbrio da pessoa, não é? Tem-se em conta o desequilíbrio, que muitas vezes hoje são patologias, não é? Estes desequilíbrios, patologias, então tem-se sempre em conta esse aspecto e depois no sentido da prevenção de outros, porque automaticamente está-se atento perante estas crianças, quando se vê as crenças limitantes, agora voltando ao início para dar aqui um fecho, pronto, ir a caminho do fecho, já se está a ver, olha, pronto, esta pessoa tem a crença limitante, vamos prevenir o que vem aí, não é? Portanto, como acontece recorrentemente cultivar é que a saúde. Cultivar a saúde, exatamente. Tanto o Tantra como a Ayurveda são holísticos, não é? E são holísticos, trabalham no cultivo. Exatamente, no cultivo. É verdade. Da saúde. Não, faz olha, já estamos aqui a bater horas. Desculpa lá. O que é que eu te queria dizer? Já agora, como é que estás a ajudar as pessoas? Da forma como estás a trabalhar, para quem se interessar, quem quiser falar contigo e saber o que fazes? Então, eu estou a trabalhar tanto online como presencialmente. E agora abri vagas para o programa Foco e Equilíbrio. Portanto, é um programa fundamentalmente ayurvédico, também com conteúdo. Com o conteúdo também da parte de coach tanto transformacional e todo este processo. Podem me encontrar onde? Aqui pelo Instagram, a Isabel Ayurveda, e lá podem também conhecer muito mais curiosidades acerca da Ayurveda e outros aspectos. E no Facebook tem depois um grupo lá, Vida Equilibrada através da Ayurveda. E o meu nome no Facebook é Isabel Dantas Costa. Ok. Tens também no teu Linktree,
E do depois tem Instagram, tens aí tudo, não? exatamente, tem o Linktree Isabel Dantas. E depois lá tem assim aquela listinha típica de Linktree, que depois tem lá aqueles pontinhos, não me lembro a ordem respectiva, mas tem o Facebook, Instagram e depois tem o meu grupo, Vida Equilibrada, e penso que é só. Pronto. Eu também aproveito para dizer, eu neste momento estou a abrir as vagas para o programa Despertar da Deusa Tântrica, que é um programa online de 4 meses, e portanto que pretende aqui trabalhar todas as questões da sexualidade, mas também da autoestima, do empoderamento pessoal, do amor próprio, da autoimagem, da autoconfiança. Pronto, trabalhamos aqui a desconstrução de crenças limitantes, há aqui uma série de coisas super interessantes. Então, é um programa somente para mulheres. Portanto, quem estiver interessada pode me contactar. Também tem aqui tudo no meu Linktree, aqui do Instagram. E pronto, olha, Isabel, fico-te muito grata mesmo. É um prazer receber-te. Vamos continuar em contacto, vamos continuar a aprender uma com a Exatamente. outra. Claro, Não é? sempre, as conversas longas. Exato, também tenho aprendido imenso contigo, também estou-te muito E eu grata também. e também pela honra de te receber e trazeres aqui um conhecimento tão importante, tão vasto, e de estarmos a unir duas medicinas ancestrais que ambas Ancestrais, somos exato. apaixonadas, não é? E, Exato, é um e prazer pronto. trazer até aos dias de hoje estes dias que precisam de ser cultivados com mais autoconhecimento, com mais sabedoria, menos toxinas. E eu acredito vivamente que o nosso mundo pode ser cuidado, pode ser menos poluído através de uma limpeza nossa interna como de indivíduos e depois conseguimos ir do micro ao macro, não é? E vice-versa. Então, quando nós nos limpamos interiormente, acho que o resto do mundo consegue depois também criar aquele efeito borboleta ou somos uma teia, não é? Tal E e então qual. é um prazer imenso e foi um prazer estar aqui contigo. Um beijinho muito, muito grande Obrigada, e muito agradeço a grata também aos todos. espectadores, exato, que aqui Exatamente. tiveram. Estaríamos aqui horas e horas a falar sobre isto, mas não, vamos terminar por agora. E pronto, uma boa noite a todos, um grande beijinho, Isabel. Muito obrigada. Adeus. Beijinho, beijinho a todos. Foi um prazer. Tchau.